É quinta-feira, né? E achavam que livravam-se de mim, infelizmente. Péssimas notícias para quem não gosta de toda quinta-feira. Pelas 16 horas em ponto, sintonizar a 97.4 FM, a frequência do saber. Eu sou Manuel Malaoa e juntos estaremos até bem perto das 17 horas a falar sobre meio ambiente, aqui no meu, no seu, no nosso programa Planeta B. Lembrando que esta é a nossa 79ª edição, exatamente. Já passam 79 edições. Como é que se diz 79 em numeração ordinal? 79ª. Ai! Olha só, hein? Hoje, dia 4 de setembro de 2025. Exato, já estamos em setembro. Daqui a pouco, outubro, novembro e dezembro. E há quem acha que não dá tempo para cumprir aquelas promessas de final de ano. Neste caso, de 2024 para 2025, ainda dá tempo. Tudo é possível, não é? Uau! O programa de hoje será muito interessante. Isto até já está a ficar clichê, né? Eu dizer que o programa será interessante, mas não. Hoje é sério. O programa vai ser extremamente, olha, eu disse extremamente interessante. Estamos aqui com Tonelda Mucavel. Pelo apelido já sabemos que ela é de Gaza. Olha só como eu tenho boa intuição. Estamos aqui com Tonelda Mucavel, biotecnóloga, ativista ambiental, poetisa, Eisecker Alumni, agente de permacultura. Achas que isto é muito? Espera até ouvires um bocadinho mais. Ela é vencedora do Klaus Rothman Memorial Award 2025, meu inglês então. A propósito, ela também fala inglês. Ela é licenciada em Biologia Aplicada, com sólida formação em Biotecnologia e interesse em soluções sustentáveis. Busca sempre unir o conhecimento científico e impacto positivo na comunidade. Tem 2 anos de experiência como monitora e assistente de docentes. Adivinha onde? Na Universidade Eduardo Mondlane. A Tonelda Mucavel participou de atividades relacionadas à gestão de projetos e produção de conteúdo de marketing na AESEC e também do programa Chapeia, onde realizou atividades de limpeza, restauração de dunas e foi oradora e moderadora em palestras ou debates. Na Facim representou, só para vocês perceberem a magnitude da convidada de hoje, não é qualquer pessoa que representa ou que representou na Facim. Manuel, o que ela representou? Tonelda na Facim representou o projeto eu não sei se é assim como se pronuncia, Arise, cultivo de macroalgas, em nome do Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Eduardo Mondlane. A Universidade Eduardo Mondlane. Para quem se pergunta que departamento é este, é o DCB. O Klaus Rothman Memorial Award 2025 ganhou durante o congresso. Ela ganhou durante o congresso Congress of the Phycological Society of Southern Africa. E lá teve a oportunidade de apresentar o pôster sobre a produção de caragena e bioplástico a partir de macroalgas. Ela tem pouca idade, eu não sei quantos, porque as mulheres inventaram que supostamente não se pergunta a idade de mulher, e quem sou eu para me atrever? Mas ela tem um percurso inspirador. A nossa convidada diz que desde os tempos da escola, quando ainda frequentava a 8ª classe, sonhava em usar a ciência como uma ferramenta poderosa na luta pela preservação do nosso planeta. Olá, Tonelda, seja bem-vinda ao Planeta B. Será mesmo que a Tonelda de hoje tem ainda o mesmo sonho da Tonelda da 8ª classe? Olá, Manuel. É um prazer estar aqui consigo para falar sobre sustentabilidade no Planeta B. Muito obrigada pelo convite. Fico até pasma por ver que sabe tanto sobre mim, coisas que até mesmo já havia me esquecido. A pergunta era se eu continuo sendo a mesma que a Tonelda da 8ª classe. Sim. A resposta é sim. Oh. Continuo a mesma, mas agora com mais conhecimento, né? Porque acabei nesses anos tendo contato com profissionais que me ensinaram diversas coisas sobre a ciência e sobre como usar a ciência
para o bem do nosso planeta. Usar a ciência para o bem do nosso planeta. O que é que seria do nosso planeta sem a ciência, né? Infelizmente, principalmente na área ambiental, há muitos mitos por aí e é função mesmo dos cientistas, dos pesquisadores, garantirem que nós desmistifiquemos estes mitos. Tonelda, não precisas agradecer pelo convite. Nós é que somos abençoados em receber-te aqui. Uau! Tão jovem, já ganhaste um prémio. O que é que é exatamente este prémio? O Klaus Rothmann Memorial Award. O que é isto? Bem, esse prêmio, na verdade, é dado porque eu fiz um estudo que mostrava o potencial comercial e biotecnológico das algas. Então, eu mostrei um produto, que é o bioplástico, que é uma alternativa sustentável para o uso em relação ao plástico convencional e, ao mesmo tempo, eu mostrei que as algas tinham um potencial comercial. Nós podemos fazer dinheiro com algas. Podemos fazer dinheiro com as algas. Há quem agora está a perguntar, ei, dinheiro. Cuidando do meio ambiente, porque de certa forma reproduzir algas também é cuidar do meio ambiente. Tonelda, eu como estou de olho em tudo, pude reparar que estavas a representar o Departamento de Ciências Biológicas na Facim. Estavas a fazer o que, Tonelda? Explica lá, o que é que estavas ali a mostrar? Eu vi umas coisas, vi ali o Presidente da República. Estavas a expor o que, Tonelda, na Facim? Bem, na Facim eu estava a expor diversas coisas, mas tudo feito de algas. Estava lá com a minha supervisora, a minha ex-supervisora, a doutora Valera, e estávamos lá a apresentar formas de cultivo de algas, mostramos também o que o nosso projeto faz, mostramos também o que a Universidade Eduardo Mondlane está a fazer, que é promover a geração de conhecimento nessa temática que é produção de algas e também biotecnologia relacionada com algas. Nós apresentamos lá o bioplástico, apresentamos chips à base de algas, porque até que ninguém sabe que as algas são consumidas, foi o que nós descobrimos lá, né? Que muitas pessoas não sabem que nós podemos consumir algas. E também apresentamos sabonetes à base de algas. Diversos países estão a fazer esse tipo de estudos e já estão bem avançados. E cá em Moçambique ainda estamos a correr atrás do tempo, mas eu acredito que vamos chegar lá. Eu também acredito que vamos chegar lá, pois nós temos uma juventude que está a fazer e a fazer bem. Está mesmo com garra, como dizem, sangue no olho. Por acaso eu tenho interagido com alguns jovens no âmbito de eles fazem negócios verdes, etc. E é extremamente interessante perceber que já há um despertar para estas questões, né? As questões ambientais, etc. Agora, ganhaste este award por causa de uma pesquisa que conduziste. Sim, sim. Eu lembro até que vi ali em algum momento algumas fotos enquanto estavas em Inhaca, num barco, etc. Estou lembrado, eu como disse, eu estou sempre de olho no que está a acontecer relacionado ao meio ambiente. Para hoje, Tonelda, nós podíamos falar de muitas coisas, porque tu também és uma pessoa multifacetada, de poesia a bioplástico, é muita coisa. Mas hoje, sendo o bioplástico como solução aos desafios ambientais, naturalmente que nós é aí onde nos vamos cingir. Antes de mais, o que é que seria bioplástico? Eu só reconheço a palavra plástico. Mas este bio, o que é que significaria? Um plástico com vida? Mas foi inteligente a minha adivinha, né? Foi sim. Bio, um plástico com vida. O bioplástico é nada mais, nada menos que um plástico que é feito a partir de biomassa. O que seria a biomassa? Seria um recurso renovável.
como por exemplo cana-de-açúcar, bagaço da cana-de-açúcar neste caso, algas, óleos naturais. Porém, certas empresas denominam bioplástico não só ao plástico que é feito de biomassa, mas também a plásticos que são de matérias convencionais e não de matéria viva, mas que eles são biodegradáveis. Então quer dizer que o bioplástico pode ser bioplástico por ser oriundo de biomassa, mas também pode ser bioplástico simplesmente por este ser biodegradável. Então no final do dia tem duas perspectivas para nós definirmos um plástico como sendo bio. Sim, sim. Pode ser por ser degradável, Sim. né? Por agentes naturais. Exato. Ou pode também ser por causa da fonte de recurso que produziu este plástico. Sim, sim. Agora, esta coisa de biodegradável, o que é que seria algo biodegradável ao certo? Algo biodegradável é algo que se degrada em condições naturais. Por exemplo, no solo, na água, micro-organismos é que promovem essa degradação e promovem também a economia circular, porque quando nós temos um material que ele é decomposto, ele vai permitir que ou produzamos outros recursos, como por exemplo usar o bioplástico para a fertilização de solos, porque ele vai se decompor, e assim vamos ter uma cadeia em que nós temos bioplástico, depois vamos decompô-lo e vamos fertilizar solos que vão servir para a produção de outra matéria para geração de mais bioplásticos, e assim não vamos ter perca de materiais nesse sistema. Então nós estamos a dizer aqui que bioplásticos vão ser aqueles plásticos que eles apodrecem, entre aspas, né? Exato. Tipo, na natureza, quando eles estão ali, eles desaparecem. Sim, sim. Agora, eu já entro aqui numa diferença com aquele plástico. Mas espera, aquele plástico normal que nós usamos, ele não apodrece na natureza? Porque nós temos ali, de repente ele desaparece, não apodrece? Ele, na verdade, não apodrece tão rapidamente. Okay. Ele leva cerca de 500 anos, 300 anos para se decompor. Okay. Enquanto que o bioplástico, mesmo em 15 dias, é capaz de já estar invisível. Podemos já não conseguir ver e também podemos não obter microplásticos a partir dele. Ele se degrada completamente. Micro o quê? Microplásticos. E o que é que seria isso? Microplásticos são plásticos invisíveis a olho nu, mas que eles garantem um perigo à saúde dos seres vivos, tanto da vida marinha assim como da vida terrestre. Ok. Então, os bioplásticos, qual é a necessidade de nós termos bioplástico enquanto nós já temos um tipo de plástico? É isto que, se calhar, era interessante nós, os que não sabemos, ficarmos a saber. Porque é que nós temos que ter um plástico que é bio, né? Esse que apodrece, um plástico que eu posso usar depois de deitar, por exemplo, na planta, e depois de uns 15 dias, como dizias, ele pode ficar estrume ou alguma outra coisa, em relação ao outro que ele pode circular aí por muito tempo. Qual é a necessidade de nós termos estes dois tipos e não continuarmos com aquele que nós conhecemos de 3, 5, 10? Eu aposto que sabemos porque que precisamos desse bioplástico. Mas é assim, o plástico convencional geralmente é oriundo de resíduos derivados de petróleo ou gás natural. Então ele liberta toxinas durante a sua decomposição. Enquanto que o bioplástico não. Ele é mais limpo e é biocompatível. Então, por exemplo, se formos a ingerir o bioplástico, por ser biocompatível, podemos não ter doenças relacionadas a químicos e tal. Agora estou a entender. Então é muito bom nós termos este bioplástico em relação a estes que são tóxicos, como dizias, vêm do petróleo e criam muitos problemas no meio ambiente. Agora, bioplásticos. Quais é que são... Já dizias aqui que é, por exemplo, este plástico que nós usamos, ele não é bioplástico. Ele é um plástico que vem do petróleo, queima de petróleo. Agora, quais são os materiais que são usados para a produção do bioplástico? Bem, para a produção de bioplástico podemos usar diversos materiais.
Uma lista infinita. Infinita, gostei dessa. Sim, é infinita, porque podemos usar mandioca, por exemplo, para a produção de bioplásticos, podemos usar a batata, podemos usar o milho, mas o mais interessante neste processo é sempre tentar usar os resíduos e não a matéria-prima completa em si. Por exemplo, se nós temos a cana-de-açúcar, o mais interessante é usar o bagaço da cana para a produção, porque assim vamos evitar estar a competir com culturas alimentares. Nós vamos, de certa forma, evitar estar a consumir aquilo que poderia servir para a alimentação humana. Eu já ia mesmo fazer uma pergunta. Eu ia perguntar se é para nós deixarmos de comer mandioca e milho para produzir plástico. Mas eu acho que lês mentes, porque Né? já disseste que a ideia não é usar o alimento em si, mas sim aquelas partes do alimento, como estavas a dizer, o bagaço. Sim, o Que é bagaço. Aquele material que sobra quando já extraímos o sumo da Aham. cana doce. Então, esse seria o bagaço da cana. Hoje eu estive na praia, então sei o que é. Vi aqueles moços que fazem sumo de cana. Então depois sai aquela cana espremida. Aquilo é que é o bagaço. Aquilo é que é o bagaço. Então ao invés de eles estarem aí a deitar muito, aí a amontoar em lugares impróprios, podia talvez a Tonelda fazer o bioplástico, né? Exato. Não só a Tonelda, claro. Eu digo Tonelda porque estás aqui ao meu lado. Né? Mas a Tonelda pode ser a Maria, pode ser o João, pode ser quem nos ouve. Exatamente. Isto é muito interessante. Agora, quais é que seriam assim de uma forma mais... Em algum momento nós se calhar falamos sobre isso, mas ainda estamos... Está a ver quando estamos a medir a profundidade da piscina, né? Ainda colocamos só o tornozelo. Então vamos entrando cada vez mais na água. Eu queria perceber quais é que são os benefícios ambientais do bioplástico em relação ao plástico tradicional. Tá certo. O bioplástico é amigo do ambiente. Ele primeiro, em sua degradação, ele não libera componentes tóxicos. Ele também é biocompatível, o que significa que ele não vai prejudicar a saúde humana ou animal durante a sua ingestão. E ele também permite com que haja esse reuso da matéria-prima. Porque nós podemos fazer bioplásticos, por exemplo, através de amido que vamos extrair de uma casca de mandioca. Então, em vez de nós deitarmos as cascas de mandioca, podemos usá-las numa indústria extrativa para a produção de bioplásticos. E tem diversos outros benefícios, na verdade, dos bioplásticos. Então é uma coisa que tem aí muitas surpresas. Tu como biotecnóloga tem aí muita coisa ainda por ser descoberta, tem ainda muita coisa por ser avançada e felizmente estás sempre no laboratório. Eu lembro uma vez que encontramos-nos no DCB, bem apressada a vir do laboratório. Então, de facto, há ainda muita coisa para se falar. Querido amigo, querida amiga, gostava eu de chamar-vos a ouvir a 97.4 FM, a frequência do saber. Eu, Manuel Maloa, estou aqui com a minha convidada Tonelda, nesta edição do nosso Planeta B. Lembrando que o nosso programa vai terminar bem perto das 17 horas. Tonelda, existe algum risco ou desvantagem associado ao uso de bioplásticos? Bem, existe uma desvantagem que é o custo de produção. Infelizmente, é mais caro produzir bioplástico em relação ao plástico convencional. Outra desvantagem é o que eu dizia antes. Pode haver essa competição com culturas alimentares, caso sejam usados em vez de resíduos da indústria agrícola, por exemplo, seja usado o próprio insumo para a produção de bioplástico. Então, esses são os maiores desafios ou desvantagens relacionadas ao bioplástico. E por que será que é mais caro em certa medida?
A produção de bioplástico exige que hajam várias etapas e talvez exigisse que houvesse maior pessoal em relação à produção de plásticos convencionais. É mais difícil produzir um bioplástico em relação ao plástico convencional. Mas também tem a questão de oferta e demanda. Há maior procura de plástico convencional em relação ao bioplástico. Pessoas compram mais plástico convencional em relação ao bioplástico. Então, isso faz com que haja um preço elevado de bioplástico em relação ao plástico convencional. Contudo, se as pessoas procurassem mais o bioplástico em relação ao plástico convencional, os custos fixos do bioplástico seriam distribuídos por maiores unidades de bioplástico, o que é reduzir um bocado essa questão, né, do custo de produção, e assim o preço também seria mais baixo. Interessante. Agora, no contexto moçambicano, como é que avalias esta questão do bioplástico? Será que já existe alguma marca ou alguma organização que tenha assim uma produção em escala? Ou ainda estão a decorrer estudos? Será que és suspeita para responder esta pergunta? Mas eu vou fazer. Será que é uma solução para algumas situações que Moçambique vivencia? Será que é ajustada ao contexto? Eu quero perceber um pouco sobre a nossa realidade. Pois é. Bem, Moçambique é um país em via de desenvolvimento, então é um pouco complicado ainda falar sobre o bioplástico e sobre, deixar aquilo que é o plástico mais econômico e passar para essa alternativa. Contudo, eu penso que se a Moçambique as pessoas aceitassem melhor o bioplástico, nós íamos produzir mais bioplástico, o que ia reduzir o preço do mesmo. E também, olhando para o país como um país que tem terras férteis e há produção agrícola, e isso vai fazer com que haja recursos para a produção de bioplástico, eu acho que Moçambique deveria apostar na produção de bioplástico. Isso ia gerar empregos para o país, por exemplo, e tendo em conta também que o país tem uma tem uma costa enorme e que tem muitos locais propícios para a produção de alga. Isso seria perfeito, porque a alga é uma matéria-prima usada para a produção de bioplásticos. Então, eu acho que Moçambique é um país promissor para a produção de bioplásticos. Para dizer que nós temos tudo para dar certo nesta área da produção de bioplásticos. Sim. É interessante, muita força, Tonelda, porque ainda é um desafio a questão do banimento do saco plástico. Se calhar nós podíamos entrar por esta via, no sentido de massificarmos a produção de bioplástico para ser uma alternativa àquele plástico que nós estamos convencional. Então, eu acho que é muito interessante isto que estás a dizer. E agora, eu gosto muito de fazer este programa por uma coisa, além do meu amor pelo meio ambiente, né? Mas eu aprendo todos os dias, em todas as edições eu aprendo. Tanto que a cada edição vão abrindo janelinhas na minha cabeça. Agora abriu uma, que é a questão, por exemplo, do desperdício quando pratica-se agricultura. Tem alguns alimentos que saem com defeito, saem com pragas, etc. E estes muitas das vezes são deitados mesmo. Exato. Ao invés de deitar, pode-se produzir bioplástico. Já é uma forma de garantir que estamos a fazer o correto destino de todas as coisas. Tonelda, o que é que te levou a sonhar com bioplástico e algas? Primeiro, macroalgas. O que que são macroalgas? Não seja humilde, né? Quem nos ouve já entendeu o que eu estou a dizer quando digo não seja humilde. É no sentido de, não que não é para ela ser humilde. É para ser sim humilde, claro, como ela sempre é. Mas no sentido de despejar aqui todo o conhecimento, isto de macroalgas, para pessoas como eu que não sabemos o que é isso. Bem,
Agora que falou nisso, eu me lembrei de um episódio, acho que foi na 8ª classe mesmo, em que fiz um desenho de uma sacola e depois vinha ali biodegradável. Então, eu acho que isso me leva até o momento de agora, em que sou uma cientista, recém-cientista, eu ia dizer assim, e que, pronto, sonha em transformar o mundo num lugar melhor. E, portanto, procuro sempre encontrar soluções sustentáveis para melhorar alguns processos de produção. Muito interessante. Eu acho que não existe recém-cientista. Eu acho que cientista é cientista, né? O importante é garantir que todos nós estejamos a aprender, que todos nós fiquemos inspirados, etc. Pois é. Agora, quais são as barreiras que verificaste, naturalmente, durante o teu estudo, quanto a esta questão da produção de bioplástico? Há alguma barreira? Há alguma coisa que em algum momento te deixou frustrada? Ou há um momento de epifania que tu dizes, é? Não sabia. Podes partilhar connosco? Está certo. Agora acabei de me recordar, não respondi o que são macroalgas. Macroalgas são algas visíveis a olho nu. E o que seriam algas? As algas são seres vivos, né, aquáticos, que podem ser unicelulares ou multicelulares e que eles têm vários usos. Elas têm vários usos. Então, agora voltando para a questão atual, que é se há algum desafio durante o teu estudo, durante o estudo. viste algum desafio, aliás, tiveste algum desafio, alguma coisa que nunca sonhaste, mas de repente ali viste que, é? Sim, houveram desafios. Até porque para a produção de bioplástico à base de algas, eu usei a caragena. Então, o primeiro desafio foi encontrar uma forma sustentável de extrair a caragena, que é um polissacarídeo das algas. Então, geralmente as pessoas extraem caragena usando solventes alcalinos, que são tóxicos para o meio ambiente. Então, um desafio foi achar essa forma de extrair a caragena. Então, eu tive como solução buscar água de coco no mercado esquelene como uma alternativa sustentável para fazer essa extração. Então, lá tive esse embate com a comunidade, porque é um bocado estranho querer usar um recurso que está a ser descartado para um estudo na universidade. Então, eles às vezes ficam com receio de partilhar aquele recurso, mesmo que seja lixo, entre aspas. Mas, depois de tudo, consegui convencer e me forneceram material e pude fazer a extração. E outro desafio também foi encontrar uma formulação perfeita. Porque para o bioplástico, uma vez que ainda é algo novo, não existe uma fórmula perfeita. Nós sempre estamos a tentar evoluir e buscar formas mais fáceis de produzi-lo. Agora, vejo que em Moçambique há, de certa forma, poucas iniciativas ligadas a esta questão de bioplástico. Já tiveste a oportunidade de estar com colegas que estão também a trabalhar nesta perspectiva do bioplástico, macroalgas? Conta lá um bocadinho sobre isso. Bem, infelizmente ainda não tive a oportunidade de falar com ninguém que também trabalhe com bioplástico, mas tenho estado com colegas que trabalham com macroalgas, mas para a produção de outros produtos, como por exemplo sabonetes, ração animal e por aí vai. Mas com bioplástico exatamente ainda não tive a oportunidade. Então, em 2100, vamos dizer, os pioneiros no estudo de produção de bioplástico por meio de macroalgas, ali, foto grande, ali, Tonelda Mucavela. E aí o sonho da 8ª classe se terá realizado. Verdade, verdade. Mas eu tenho a certeza que ele se está a realizar. Agora, qual é que seria o impacto na saúde pública caso os bioplásticos fossem amplamente utilizados? Bem, como já vinha dizendo antes,
eles são menos prejudiciais em relação a esses plásticos convencionais. Primeiro, íamos reduzir aquilo que são doenças associadas ao lixo, como por exemplo a malária, a dengue, aquelas doenças que surgem, como a cólera também, surgem por conta do acúmulo do lixo nas comunidades. E por outro lado, também estaremos a contribuir para a economia circular, porque esse recurso é renovável, então nós sempre vamos estar a contribuir para a produção de mais recursos, para que haja maior produção também de bioplásticos. Então será um ciclo e não será algo linear. Será um ciclo e não será algo linear. É a tal economia circular, né? Exato. Em que algo que é lixo, entre aspas, para alguém, para outra pessoa é luxo. E aquele que é luxo, em algum momento depois vai ficar, entre aspas, lixo, e depois o lixo fica luxo de novo. É uma coisa muito bonita e interessante. Exato. Querido amigo, querida amiga, a nossa conversa está muito, mas muito interessante. Nós estamos aqui a falar sobre o que estamos a falar, Manuel? Nós estamos aqui a falar sobre bioplástico como solução aos desafios ambientais. E quais são os desafios ambientais que o bioplástico apresenta-se como solução? Quais são os desafios ambientais? Primeiro, a poluição terrestre, a poluição atmosférica. Eles são menos poluentes, então serão uma solução para esses problemas. Outra questão também seria a poluição de mares. Nós estaremos a contribuir para a proteção da vida marinha, estaremos a contribuir para a proteção da vida terrestre. Então, neste caso, estaremos a contribuir para evitar a extinção de certas espécies. Qual seria outro desafio ambiental? Vamos. Estaremos também a contribuir para talvez para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, aquecimento global, também estaremos a evitar. Então são vários, na verdade, desafios que a produção de bioplásticos estaria a mitigar. São inúmeros, Tonelda. Eu quando disseste que, por exemplo, aquele plástico convencional é feito na base de petróleo, e nós já estamos a imaginar o que é que acontece quando queima-se petróleo. Tem também esta questão. Eu estou agora a ver aqueles momentos em que as valas de drenagem são entupidas por plástico. Estás a ver? Verdade. Então eu estou a ver também aquele cenário dos nossos mercados que estão todos cobertos de plástico. Estou a imaginar aquelas pessoas que usam plástico para colocar lá alimento e depois comer, sendo que aquele plástico a uma temperatura alta, depois aquilo, uma série de complicações. Nós aqui já falamos sobre poluição plástica e eu vejo que o bioplástico é uma opção. Exato. Muito interessante quanto a esta questão. Querido amigo, querida amiga, vamos ao Dia Mundial da Limpeza. Eu gostava mesmo de convidar-vos. O Dia Mundial da Limpeza é uma celebração que decorre a nível global. Todo mundo une-se para limpar, exatamente, para limpar o nosso planeta. Mas não é só limpar, é também garantir educação ambiental. Porque as celebrações do Dia Mundial da Limpeza vão estar distribuídas ou distribuídos. Isso mesmo. Em 2 dias, no dia 19 de setembro, em todas as escolas a nível nacional, dia 19 de setembro, 19 deste mês, todas as escolas a nível nacional, nós vamos ter lá atividades de limpeza e atividades de palestra. Palestras, plantio de árvores, etc. No dia 20 de setembro, nos bairros e espaços públicos vão haver atividades de limpeza. Então eu convido a todos vocês a visitarem a página de Facebook da Cooperativa de Educação Ambiental de Repensar. Lá vocês vão poder ver o link para irem ao grupo do WhatsApp das atividades do Dia Mundial da Limpeza de 2025, onde vão poder se informar melhor, entender melhor
Quem quiser apadrinhar uma escola, suponhamos que tu tenhas uma escola, não tu teres uma escola, mas tipo, na tua zona aí, no teu bairro, tem uma escola e gostavas de conduzir atividades na tua escola. Como é que tu fazes? Tem lá a explicação. É só entrar na página do Facebook da Cooperativa de Educação Ambiental Repensar. Repito, Cooperativa de Educação Ambiental Repensar. E vais lá deixar ficar a tua necessidade ou o teu desejo em conduzir atividades de educação ambiental no teu bairro. Lembrando que vão decorrer atividades a nível nacional. As cerimônias centrais vão decorrer na cidade de Maputo, pelo que eu tenho indicação, na praia do Autódromo, em frente ao ATCM, ao lado do Mercado de Frango e Magumba, das 7 às 12 horas, isso no dia 20 de setembro. Haverá lá várias atividades: limpeza de praia, ginástica e bem-estar, momento cultural, feira ambiental, feira de saúde e doação de sangue. Tonelda, vais expor o bioplástico na feira ambiental? Infelizmente não sabia que haveria uma feira ambiental, então... Mas talvez numa próxima oportunidade. Numa próxima oportunidade. Sim. Com certeza que haverá mais oportunidades. Achas que os moçambicanos estão preparados para adotar alternativas como o bioplástico? Bem, eu diria que estamos 70% preparados. Eu quero saber esse 30% o quê? Nesses 30% eu coloco educação ambiental. Eu acho que a comunidade precisa de uma educação para perceber o que é o bioplástico, para que possa ter maior aceitação. Sempre um produto novo, antes de ser introduzido no mercado, precisa de marketing. Então, precisamos mesmo incentivar as comunidades a adotar práticas mais sustentáveis, como o uso do bioplástico. Então, é uma questão, ou o que está em falta é a componente educação ambiental. Exato. Para garantir que as pessoas possam se identificar e melhor conhecer estas tecnologias. Sim. Isto é muito interessante. E é exatamente por causa desta lacuna, entre aspas, na questão da educação ambiental que nós, como rádio universitária, temos um programa que fala exatamente, ou um programa sobre meio ambiente. Agora, o bioplástico pode ser uma solução viável para o problema de plásticos de uso único, isso é inegável. Nós estamos aqui a ver. E como é que as universidades e centros de investigação podem apoiar no desenvolvimento e adaptação desta solução ao contexto local? És a pessoa super indicada para responder a esta pergunta, porque estás lá dentro, lá no laboratório, com jaleco, etc. Pois é, eu estive numa universidade e estive a desenvolver esse estudo sobre bioplástico. Estou, vamos dizer... Não, quando eu digo estive, é no sentido de, eu quando estava a estudar, agora sou pesquisadora. Está certo. Mas é isso, estive lá, né, com profissionais super inteligentes e eu acho que o papel da universidade foi exatamente investir e apoiar-me como cientista para fazer essas pesquisas, mas também a universidade poderia promover esse apoio para outras áreas, por exemplo, áreas de engenharia, para que façam equipamentos para a produção de bioplástico, porque o processo que eu usei para a produção foi um processo mesmo laboratorial e em pequena escala, mas para que o país possa produzir, precisa de infraestruturas, precisa de tecnologia, então as universidades poderiam promover, né, a produção de equipamentos para a produção de bioplástico. Passou a redundância. Então, há toda uma questão de... Eu acho que esta é uma coisa muito interessante. A universidade, por exemplo, vocês fizeram... Quando digo vocês, estou a falar o DCB, né, o Departamento de Ciências Biológicas. E, por exemplo, a Faculdade de Engenharias
pode talvez trabalhar nessa maquinaria. Exato. A Faculdade de Educação, no âmbito do curso de Educação Ambiental, podem fazer esta questão das pessoas identificarem-se com estas novas tecnologias. Exato. Então, estás a ver, Tonelda, como é interessante estas sinergias. Pensa nisso, tá bom? Agora, como jovem, mulher, como é estar na investigação? Muitas das vezes, quando fala-se de mulheres na ciência, nós, na tecnologia, mulheres na investigação científica, acho que falei correto. Muitas das vezes nós vemos aquelas senhoras, já todas elas com óculos assim, redondos, já séniores. E pouquíssimas vezes nós vemos as senhoras, as mulheres que estão a ingressar nesta área. Como é que tu vês este processo? Sendo sincera, antes de eu entrar para a universidade, eu acho que só havia me encontrado com cientistas uma única vez num workshop e tal. Então, eu sei sim que ainda há falta de conhecimento sobre essa profissão em si. Mas como mulher não tenho visto assim tantos desafios na área. Não sei se é por estar na universidade e já ter contato com profissionais da área, mas não tenho visto lá tantos desafios. Eu acho que o maior desafio é para quem ainda não entrou para a universidade e não sabe muito sobre a profissão. Então, estando já na universidade, dá para ver várias outras mulheres que estão também a fazer. Sim, sim. Então, é muito interessante que eu faço votos que sejas um espelho para mais mulheres que gostavam de seguir. Porque por vezes é preciso ver alguém a fazer para nós sabermos que aquilo existe, que aquilo faz-se, etc. Voltando à 8ª classe, sonhavas em usar a ciência como ferramenta poderosa na luta pela preservação do nosso planeta. Sentes que estás a usar a ciência para contribuir na preservação do nosso planeta? Sim, na verdade sinto que sim. Sinto que estou a fazer um bom trabalho para alcançar aquilo que foi o objetivo que tracei lá atrás, na 8ª classe. E gostaria que se transformasse em algo maior. Não só um estudo, mas sim um produto, algo que possamos pegar e falar que estamos a transformar o país, estamos a fazer com que sejamos pessoas mais sustentáveis. Que sejamos pessoas mais sustentáveis. Tonelda, infelizmente o tempo anda só para a frente, né? Mas foi e está a ser uma conversa muito interessante, só que infelizmente, como eu dizia, temos só bem perto de 1 hora de conversa, mas naturalmente que ainda resta tempo para algumas considerações. Se fosses a presidente, ou se dinheiro não fosse o problema, o que é que tu farias no âmbito desta questão de poluição plástica, esta questão de uso ou melhor, o plástico de uso único a ser produzido toda hora, anda aí nas valas de drenagem, etc. Suponhamos que dinheiro não seja um problema para ti. Eu diga, está aqui o cheque, colocas o quanto que tu quiseres para lidar com este problema. Quais são as coisas que tu farias que iam solucionar de uma vez por todas a questão da poluição plástica em Moçambique? Essa é uma grande questão, na verdade. É Planeta B aqui. Pois surpresas é. aparecem. Mas é assim, se eu fosse presidente, por exemplo, ou se eu tivesse muito dinheiro, primeiro eu ia banir o uso do plástico de uso único, né? Ia banir esse plástico convencional, eu ia criar infraestruturas para a produção de bioplásticos, né? Porque precisamos mesmo de uma investidora, né? De investir nessa área. Também ia investir em conhecimento. Eu acho que conhecimento é poder, então ia formar jovens nessa área
E o que mais eu faria era trabalhar com a educação ambiental, promover talvez incubadoras, startups que possam sim ajudar nessa questão de uso de bioplástico e acabar com a poluição plástica. Uau! Educação ambiental, conhecimento é poder. Eu também acho que o conhecimento é poder. Esta questão de investir em startups, infraestruturas, são coisas muito interessantes. E eu espero que tu também estejas desde já a pensar na tua própria startup. Porque por vezes, esta é a minha opinião, bem pessoal ela, né? Muitas das vezes, tudo bem, o papel do cientista não é fazer negócio, por exemplo. Ele faz o que faz, pesquisa, sai o paper, saem os artigos, etc. Ele fez muito trabalho, porque só este processo é tão exaustivo. Em algum momento é preciso também nos mostrarem nós outros que é possível fazer negócio. Como é que se faz esse negócio? Como é que funciona isto? Os cientistas também saírem um pouco ali, porque tu, em particular tu, tens esse sonho de tornar o conhecimento mais acessível e ir à comunidade com aquela descoberta. Exato. Para que menos pessoas estejam a negar, por exemplo, dar aquele material que tu estavas a dizer, que estavam com receio de dar algum material às comunidades. Então, para que eles não tenham este receio, é necessário também que vocês estejam lá, na linha da frente. Então, espero mesmo que desta ideia faças a tua startup, surge aí mais jovens a trabalharem nesta perspectiva. Mesmo já a terminar, eu gostava de ouvir as tuas últimas considerações, o que gostavas de partilhar com quem nos está a ouvir, aquela mensagem que as pessoas, quando forem hoje deitar, têm que pensar em torno da mesma. Ok. Eu talvez ia dizer para as pessoas usarem o conhecimento para criar iniciativas inovadoras que promovam a sustentabilidade. E também gostava de dizer às pessoas que nós, jovens, adultos, crianças, nunca vamos estar prontos para qualquer coisa que seja. Estar pronto é uma decisão e não um sentimento. Então, temos que ir com medo mesmo e temos que produzir algo que vai ser recordado nas futuras gerações. Uau! Fechaste em grande, Tonelda. Muito conhecimento. Tonelda, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Foi uma tarde muito interessante. Aprendemos aqui vários elementos. E faço votos de muito sucesso na tua carreira e que sirvas e que não só impactes, mas também sirvas de inspiração para muitas, mas muitas mais pessoas. Na verdade, eu agradeço pelo convite. Foi um prazer estar aqui e com o Manuel, mas também convosco desse lado, sei que estão a nos ouvir. Muito obrigada por terem estado até aqui e foi um prazer mesmo para mim. O prazer foi nosso. Querido amigo, querida amiga, foi com muito gosto que estivemos juntos nesta quinta-feira, 4 de setembro de 2025, a nossa 79ª edição, onde estivemos com a Tonelda Mucavel, ela que é biotecnóloga, ativista ambiental, poetisa, executive alumni, agente de permacultura e mais 1001 coisas. Mas hoje nós estávamos a falar sobre bioplástico como solução aos desafios ambientais. Eu sou Manuel Maloa e foi um prazer enorme ter estado aqui junto da Tonelda e junto de vocês aí desse lado. De Manuel Maloa para vocês, um grande beijo! Não se esqueçam que cuidar do meio ambiente é um ato de amor. E como vocês gostam e como vocês são uns seres amáveis, espero que na próxima quinta-feira, às 16 horas em ponto, estejam aí, porque eu estarei deste lado, se Deus permitir. Tchau, tchau, beijo, beijo, até a próxima quinta-feira.